Albuquerque. A nossa aula de hoje tem um tema bem interessante, que é o projeto de Deus, que é a família. Eu queria compartilhar com vocês o texto em Salmos 128, que é considerado o Salmo da família, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira à roda da mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Que você veja os seus filhos e os filhos de seus filhos, e haja paz em Israel. Aleluia. Pai, que esse estudo possa nos inspirar a manter a nossa família dentro do projeto que o Senhor criou em nome de Jesus. Amém? Deus, Ele, com sua sabedoria, criou tudo que existe com o poder da sua palavra. E Ele vai, em especial, para a obra-prima da criação, que é o homem, Ele vai plantar um jardim para ser a casa da primeira família na terra. E Ele vai deixar alguns princípios para que essa família possa gozar de todo o privilégio. Nós somos pais e a gente quer sempre o melhor para os nossos filhos. Imagina Deus. Então Ele plantou aquele jardim e colocou ao homem ali, deu a ele uma missão de constituir família, de zelar por aquele lugar, por aquele lar. Vai dar uma mulher a ele. Não é? A gente sabe que Deus, observando a criação, Ele disse que não é bom que o homem esteja só. Então Deus vai dar ao homem uma adjuntora, uma parceira, uma aliada. Não é? Então Deus vai colocar aquele homem, aquela mulher, naquele lugar com o propósito de começar a fazer daquele lugar um lugar povoado, um lugar abençoado. E aí a gente vai ver no propósito de Deus, no projeto que Deus criou, Ele vai dizer que o homem, ele vai deixar o pai, vai deixar a mãe, vai unir-se à sua esposa e serão ambos uma só carne. E o que a gente vê hoje, que muitos casais, eles começam a família não dentro dos princípios que Deus estabeleceu. E daí a gente vai ver acontecer alguns problemas. Não é? Às vezes a família que deveria começar pelo laço matrimonial, ela começa por causa de uma paixão, por causa talvez de um ato sexual que gerou uma criança, e aí alguém vai dar um jeitinho, vamos fazer um puxadinho, vamos cuidar para ajeitar, e a gente começa a dar os jeitinhos quando o propósito inicial que Deus estabeleceu foi quebrado. E todas as vezes que a gente quebra princípios, a gente vai colher consequências disso. Mas o projeto que Deus estabeleceu para a família era para que o homem tivesse tudo de bom, desde a alimentação, a água cristalina que ali estava, mas aí o pecado entra, né, de uma forma assim, e desmontou aquele projeto que Deus havia criado. Só que Deus nunca é pego de surpresa. Deus tem sempre uma estratégia. Deus tem sempre um plano já, né, para resgatar o homem daquilo ali. Então o homem que havia perdido essa condição de bênção, ele vai então ser expulso dali, mas Deus, ele vai gerar para o homem uma escape, vai gerar para o homem uma saída. A gente não vai entrar nesse tema, que o nosso tema aqui é a família e os papéis de cada um na família, para que o projeto original de Deus possa ter êxito. Então a família, ela é um espaço sagrado onde os valores são transmitidos de geração em geração. Ela é a célula máter da sociedade. Então tudo começa na família. Se a gente espera ter uma igreja avivada, abençoada, próspera, vai começar onde? Na tua casa, na minha casa. É lá que vai acontecer. É na nossa casa ajustada que as coisas vão prosperar. Eu costumo dizer que antes da igreja ser rica, em condições financeiras para investir, adivinha onde essa riqueza vai cair? Na tua casa. Dá para dar um glória a Deus aí? Vai prosperar na sua vida, vai prosperar na tua casa. É você que vai alcançar as riquezas primeiro, para que você então possa
injetar isso na igreja. Porque Deus ele não faz botar dinheiro na conta da igreja. Ele não faz ouro cair no cofre da igreja. Não, tudo isso passa pela igreja, por nós. As pessoas que o Senhor chamou para fazer parte desse empreendimento que é a igreja. Então a família é esse lugar sagrado, em que Deus vai fazer com que, se nós estivermos ajustados aos seus propósitos, tudo de bom vai acontecer. Amém. Então a gente vai ver que a família ela é constituída pelo homem e pela mulher, e em seguida vem a bênção dessa união que são os filhos, não é? Que foi feito para que trouxesse um bem-estar à família. Então nos papéis, né, de cada um, a gente vai ver o primeiro papel do homem, não por machismo, mas porque foi o primeiro a ser criado, o homem, e visto que ele será esposo e será pai. Então a gente vai ver as instruções que Deus deixa para que o homem possa, dentro desse ambiente, trazer um bem-estar maior. E aí a palavra de Deus em Efésios 5, Paulo vai escrever acerca dessa responsabilidade do homem em dizer que o homem deve amar, né? Porque o homem parece que às vezes é meio bruto, ele não consegue expressar o amor como deveria. Então Paulo vai dizer: maridos, cada um de vocês devem amar a sua esposa, não com amor qualquer, mas com o amor que Cristo amou a igreja, um amor sacrificial, um amor pronto a dar a sua própria vida pela igreja, como Jesus fez. Nós, maridos, precisamos ter esse mesmo amor e fazer com que esse amor seja percebido com as nossas atitudes. Então o homem tem essa função, essa responsabilidade de amar de uma maneira assim, incondicional. Porque quando a gente é amado por Deus, é amado assim, de maneira incondicional. Não importa o que a gente faz, não importa o que a gente fez, quando a gente recebe esse amor, ele nos restaura por completo. Então a primeira responsabilidade do homem é amar. A segunda, proteger. Maridos, lá em 1 Pedro está escrito assim, 1 Pedro 3,7: do mesmo modo sejam sábios no convívio com a esposa, tratando-as com honra. E aí Pedro ele faz uma observação aqui tão forte que às vezes as pessoas não percebem, porque muitas das vezes oram e não conseguem receber, sabe, as bênçãos esperadas pela oração, já que está escrito: pedir, dar-se-vos-á. E muita gente está orando e não chega. E aí Tiago vai explicar que muitas vezes a gente não consegue receber porque a gente pede mal, né? Pede para gastar nos próprios deleites, acaba não alcançando. E a segunda coisa é que às vezes o marido ele não dá honra à esposa, ele vai orar e não vai acontecer nada, porque está quebrando o princípio. Então o homem precisa entender isso, né? Ter a mulher em honra em casa, ser o provedor da sua casa, ser aquele que vai cuidar não só da questão financeira, das vestes, do alimento, mas de prover também o bem-estar como sacerdote na sua casa, como aquele que está protegendo a sua família no mundo espiritual. Então tem que ser um provedor da sua casa. Então o homem ele tem essa função, essas funções, melhor dizendo: amar, proteger e prover. Para a mulher, que será a esposa, que será a mãe, a Bíblia fala que ela será uma adjuntora, uma aliada, e não uma competidora, e não uma crítica, e não alguém que aponta erro, é alguém que anda junto, é alguém que cumpre a mesma missão. Quando fala de submissão, não é que vai estar nos pés do homem, né? Até porque quando Deus escolheu um lugar do homem para trazer a mulher à vida, ele não tirou do pé, não tirou da cabeça, mas tirou da costela, tirou do lado, para que mostrasse ali andar junto, andar perto. Então a mulher, ela vai receber de Deus essa missão, essa função de adjuntora. Ela precisa ser sábia, como diz lá em Provérbios, né? A Bíblia vai dizer que em Provérbios 14:1, que a mulher sábia, ela edifica a casa, enquanto que a tola destrói. Então a sabedoria que ela vai buscar em Deus para estar como aliada do seu marido, adjuntora do marido. E muitas das vezes a gente percebe, pelo tempo que a gente caminha na casa do Senhor, que a falta da observância disso, de que a mulher é uma aliada, de que a mulher é uma adjuntora, às vezes fica uma competição, às vezes na questão financeira, às vezes na questão intelectual, ou às vezes um desfaz o que o outro faz, o pai repreende o filho por uma situação, aí a mãe vai lá e entra advogando, ou às vezes é o contrário, quando deveriam andar em comum acordo, porque a Bíblia vai dizer também que se não houver acordo, ninguém anda junto. Não andarão dois juntos se não houver acordo.
Então a mulher, ela precisa entender essa missão importante de ser aliada, de ver a mesma visão, né? Para que a casa possa ser um ambiente de bênção, para que o marido, ao chegar em casa, ele encontre na casa um lugar, sabe, acolhedor. Quando a mulher chegar em casa, encontrar da mesma maneira, para que isso venha refletir nos filhos. Às vezes as pessoas cobram que os filhos precisam andar em obediência e honrar os pais, mas às vezes o pai não honra a mãe não honra o marido. E as crianças, no meio disso, vai fazer o quê? Vai viver de uma maneira totalmente fora do que a palavra de Deus estabelece. Então, dentro disso, a gente vai perceber que isso vai refletir diretamente nos filhos, na outra geração. Então, os filhos, eles têm uma promessa de bênção, né? Está escrito lá em Efésios 6, de 1 a 3, filho, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você viva longa vida. Então é algo que a gente precisa estar atento, para que a gente possa administrar os filhos a ponto deles fazerem isso com alegria, né? A gente tem vivido um tempo tão difícil de correria, que a gente quer conquistar coisas, e às vezes nessa correria para conquistar, a gente perde os filhos. Quem está vendo aí aquela minissérie Adolescência percebeu, dentro de casa, achando que está guardado, e o problema acontecendo, porque entrou aí uma psicologia moderna em que a privacidade não pode ser tocada, e a criança não pode ter uma revista na bolsa, e você não pode revistar o quarto, não pode entrar sem ele não deixar, e aí fica essa confusão quando vê, está o mal instalado, está o problema ali. Então é algo que os pais precisam entender, que eles são herança, os filhos são herança, e da mesma forma que a gente cuida para que deixe algo para outra geração, às vezes deixar uma casa boa, deixar um dinheiro, uma poupança, deixar nos filhos esse sentimento, essa crença no Deus que protege, no Deus que cuida, no temor ao Senhor. A gente viu que no Salmo ele declara que o segredo de tudo isso está no temor ao Senhor. Por que a sociedade vive nessa turbulência toda? Porque as pessoas não temem a Deus, não acreditam em Deus, não cumprem os propósitos de Deus para o casamento, não cumprem os propósitos de Deus durante um namoro santo, um namoro saudável, atropelam as fases. Você imagina se você pegar um bebê e quiser dar para ele uma feijoada? Dor de barriga não é certo, infecção intestinal, porque furou a fase. E aí a gente não observa isso na nossa trajetória muitas das vezes, quer pular fase, e às vezes somos até estimulados desde a tenra idade acerca disso, né? Você tem um menino pequenininho, 2 anos e tal, e aí você vai repreender por alguma coisa e diz, você já é um rapazinho, você já é uma mocinha. Não, é um bebê. E isso vai criando uma cultura de que ela está na fase de cima quando precisa ser tratada ali, naquele ambiente. Então os filhos, para que eles possam alcançar prosperidade, longevidade, viverem bem sobre a terra, depende de todo esse ensino da palavra, né? Porque a Bíblia vai dizer que os pais precisam ensinar os filhos, e a gente terceiriza isso. Quando a Bíblia diz que os filhos são a herança que o Senhor nos deu, e como a gente vai terceirizar a nossa herança? Coloca-se às vezes as crianças dentro de uma creche, de um lugar, quase que para se livrar das crianças. Jogam em qualquer lugar, quando tem férias é um pavor. O que eu vou fazer com essas crianças agora? É as férias. Então, terceiriza a coisa mais importante. Então, observar o que a palavra de Deus diz. O temor do Senhor está o princípio para uma família abençoada. Aleluia. Quando os membros da família estão bem ajustados em seus papéis, cada um cumprindo a função que é estabelecida pelo Senhor, tudo vai correr bem. Quando a gente coloca Deus como nosso protetor na família, o pai, a mãe, os filhos na obediência, tudo bem ajustado. Como Paulo diz, né, o corpo ajustado, ele prospera. E não tem como mudar o que Deus estabeleceu. Qualquer outra coisa, qualquer outro formato que for feito para a família, não passa, desculpa a palavra, de uma gambiarra. E gambiarra a gente sabe como acontece. Você bota um monte de fio assim, liga, bota para lá, bota para cá, daqui a pouco a tomada está esquentando. Vai dar um problema, porque foi feito fora do projeto. Então o projeto de Deus para uma família próspera, para uma família abençoada, é que a gente observe a palavra do Senhor,
que entre dentro desse texto, né, de Salmo 128. Depois você lê em casa o Salmo 127, que também é complemento desse salmo. E eu tenho certeza que se nós observarmos qualquer desajuste no nosso comportamento, como pai, como filho, como marido, como esposa, a gente olhar para o manual que é a palavra de Deus, a nossa família será uma família abençoada por Deus. Que Deus abençoe a tua família, que Deus nos abençoe.